noite, quero te pedir, vamos orar, e que seja uma oração individual, que cada um nessa noite coloque os seus temores, os seus medos, as suas preocupações na mão do Senhor, para que você possa estar com o coração tranquilo, sabe? Para poder receber a palavra do Senhor nessa noite, que a tua mente possa estar vazia das coisas lá de fora, e que tua mente possa estar conectada com o reino de Deus nessa noite. Então vamos orar? Paizinho querido, Paizinho amado, nesse momento, Senhor, está aqui a tua noiva, Senhor. Eu quero te pedir, Paizinho, vem com o teu poder, Senhor. Vem com a tua mão forte, Pai, em favor, Senhor, da tua noiva, Pai. O Senhor sabe, Pai, como cada filho teu entrou aqui nessa noite, Deus. O Senhor conhece, Pai, o que cada um passou durante a semana, o que cada um passou durante o mês. O Senhor sabe o que cada um passou no dia de hoje, Pai. Eu quero entregar, Senhor, todas as preocupações, todas as angústias, Deus, todas as enfermidades, todos os medos e temores, Senhor, ao pé da tua cruz nessa noite, Senhor. Em nome de Jesus, Pai. Leva cativo os nossos pensamentos até a Ti, Senhor. E que os nossos corações, Senhor, possam receber a Tua palavra, Pai. Senhor, nessa noite, sonda os nossos corações, Pai. E a intenção, Senhor, dos nossos corações, Pai. E se não estiver de acordo com a Tua vontade, Senhor, venha delatar o nosso coração, Pai. Venha delatar, Senhor, o nosso coração, Pai. Para podermos, Senhor, realmente ser cheios da Tua presença, Pai. Cheios da Tua virtude, Senhor. Paizinho querido, abra, Senhor, o nosso entendimento, Senhor. Abre a nossa visão, Deus. Abre o nosso coração, o nosso entendimento nessa noite, Pai. Para que possamos entender, Senhor, a boa, perfeita e agradável vontade, Pai, Tua, Senhor, sobre as nossas vidas, Deus. Em nome de Jesus. Amém. Aproveitando que todos estão de pé, vamos abrir a Bíblia em Mateus, no capítulo 25. Mateus 25 e 1 em diante. Versículo 1 em diante. Amém? O sermão profético continua. A parábola das 10 virgens. Jesus dizendo: então o reino dos céus será semelhante às 10 virgens, que tomando as suas lâmpadas, saíram ao encontro do esposo. E 5 delas eram prudentes, e 5 loucas. As loucas, tomando as suas lâmpadas, não levaram azeite consigo. Mas as prudentes levaram azeite em suas vasilhas, com suas lâmpadas. Tardando o esposo, tosquenejaram todas e adormeceram. Mas, à meia-noite, ouviu-se um clamor: aí vem o noivo. Sai-lhe ao encontro. Então todas aquelas virgens se levantaram e prepararam suas lâmpadas. E as loucas disseram às prudentes: dai-nos do vosso azeite, porque a nossa lâmpada se apagam. Mas as prudentes responderam dizendo: não seja caso que nos falte a nós e a vós, ide antes aos que vende e comprai-o para vós. E tendo elas ido comprá-lo, chegou o esposo. E as que estavam preparadas entraram com ele para as bodas, e fechou-se a porta. E depois chegaram também as outras virgens, dizendo: Senhor, Senhor, abre-nos a porta. Ele respondeu e disse: em verdade vos digo que não vos conheço. Vigiai, pois porque não sabeis o dia nem a hora em que o Filho do Homem virá. Amém? Podem sentar. Queridos, essa foi uma das últimas parábolas do Senhor aqui na terra. E Ele falou sobre a vinda dEle usando o exemplo de um casamento. E o casamento naquela época, do povo judeu, era assim. O noivo ia, pedia permissão para os pais da noiva, eles concediam, e o noivo ia até a casa da noiva, buscar ela para o casamento. E as damas, as 10 virgens, são as 10 damas de honra, vamos se dizer, naquela época. E o que acontece? Ele não tinha hora exata.
de ir buscar. Ele podia ir buscar à noite, independente. Aqui Jesus diz que ele chegou à meia-noite. E o que acontece? Naquela época não existia luz elétrica, né? Hoje existe. Mas o que acontece? Tinha que ter o azeite. Porque se ele chegasse de noite, se faltasse azeite, como é que se ia se levantar e se arrumar e se preparar para ir ao cortejo? Não tinha como. E Jesus ilustrou essa parábola, trazendo para o povo daquela época. Ó, vigiai, orai, presta atenção que eu vou vir. Independente da hora, você tem que estar preparado. E elas não estavam. E hoje à noite eu quero trazer essa palavra para os dias de hoje, essa parábola. Para os nossos dias atuais. Porque ela serviu lá para aquele tempo, mas ela serve para os dias de hoje também. E eu gostaria, querido, que você só se levantasse da cadeira se for realmente necessário, amém? Não por mim, mas por temor à palavra do Senhor. Porque o temor é o princípio de toda a sabedoria, de todo o conhecimento de Deus. Então, o que acontece? Nessa parábola, Jesus conta o quê? Que tinham 5 prudentes e 5 loucas. Eu queria começar com as loucas. Pode ser? Então, imagina, queridos. Noiva, todas se vestem iguais, geralmente, não é? Todas de branco, todas bonitinhas. No caso ali, eram damas. Jesus tem água aqui para até a meia-noite. Amém? Glória a Deus. Se Deus quiser, é assim que vai ser. E o que me chama a atenção nessa parábola, antes de entrar nas loucas, é que as damas se vestiam todas iguais. Porque eu vejo que o Senhor vê a noiva dele, que somos nós hoje. Mas não a noiva mãe, não a noiva Assembleia de Deus, não a noiva Comunhão Cristã e assim por diante, igrejas. Eu vejo a noiva como Fabiane, como Fred, como Rosane, como Zaqueu, sabe? Como a Elcio, como a Angélica, individual. Eu quero trazer essa palavra não para uma igreja, mas sim para a noiva, individualmente, para mim e para você. Porque a salvação é o quê? Individual. Não depende do meu marido para eu ser salvo. Depende das minhas atitudes. Porque a palavra diz que até uma criança se dará conta das suas ações. Imagina nós. Então, o que acontece? As 5 loucas e as 5 prudentes estavam juntas, no mesmo lugar, participando da mesma ocasião. Só que havia uma diferença. Umas tinham azeite e outras não. E nessa hora, se nós formos ver hoje aqui, eu não sei quem tem azeite e quem não tem. Quem sabe disso é o Senhor. Ele sabe quem tem e quem não tem. E eu entendo que o Senhor ele é tão maravilhoso que Ele nos permite, como noiva, hoje, andar na direção dEle. Mas vai chegar um ponto que Ele vai vir na nossa direção. Não vai ter para onde fugir, nem para onde correr daí. Daí nós vamos ter que mostrar as nossas obras, se realmente nós temos o azeite. E eu entendo que, eu posso estar errada, mas eu entendo que a lamparina, ela representa a presença de Deus nas nossas vidas. E o azeite é o Espírito Santo. E o noivo é Jesus Cristo. A gente não pode servir só um. Nós temos que agradar os 3. Não funciona 1, nem 2. Nós temos que ter o elo, a aliança com os 3. Amém? E as loucas, eu entendo que faltava comunhão. Faltava intimidade. Na realidade, elas estavam casando com quem elas não conheciam, ou queriam casar, porque o casamento vai ser dado naquele dia e ele decide quem vai ser noiva e quem não vai ser. Essa é a grande verdade. Então, elas não... Como se diz hoje, elas ficavam com o noivo. E o noivo não quer ficar com ninguém. O noivo quer ser, de fato e de verdade, teu noivo. Real e verdadeiro e íntimo. E eu entendo que as loucas, elas praticavam... com certeza, os frutos da carne, que a gente encontra lá em Gálatas, vamos abrir? Em Gálatas, capítulo 5. Gálatas, capítulo 5. E versículo 19, que diz assim: porque as obras da carne são manifestas, as quais são prostituição, impureza, lascívia, idolatria,
feitiçaria, inimizades, porfias, imulações, iras, pelejas, dissensões, heresias, invejas, homicídios, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas, acerca das quais vos declaro, como já antes vos disse, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. Então, querido, nessa noite eu entendo assim que o Senhor está pedindo um posicionamento da minha parte e da tua como noiva. Qual realmente é o fruto que tu tens comido e se alimentado e distribuído? São os frutos da carne? Das loucas? Você está sendo uma noiva louca? Uma noiva nécia? Que não está nem aí para o teu noivo? Mas tu sabe que um dia ele vai voltar. Nós sabemos. Só que o que acontece, eu vejo hoje que a igreja, ela está tão longe de alcançar realmente esse alvo, de realmente saber que o noivo vai chegar, que nós, como pessoas individuais, estamos tão presos às coisas materiais, físicas dessa terra, tantas preocupações, quando na realidade a nossa maior preocupação é agradar o nosso Senhor. Porque é dele que vem a nossa salvação, é dele que vem o nosso ar, é dele que vem a nossa dependência total, é assim que tem que ser, é assim que ele quer. Amém, queridos? Vocês conseguem entender o que eu estou querendo dizer? Precisamos nos posicionar verdadeiramente como noiva. E noiva se veste de branco. Se tiver uma sujeirinha, você enxerga. Você enxerga. O Senhor quer uma noiva limpa, imaculada, perfeita e pura. Se não for assim, querido, nós vamos ficar. Eu não quero ficar. E também tinha as prudentes, as 5 prudentes, que realmente entendiam e queriam viver para o noivo. Viver como? Não só de domingo vindo no culto, não só de momentos, mas inteiramente de interesse de coração, cada minuto. Independente da afronta, independente se você está passando pelo deserto, se você está passando pela montanha, pelo vale, independente das tuas circunstâncias, do que os teus olhos estão vendo. Sextou ainda falei para o Fred, às vezes é tão difícil para a gente, porque nós somos seres humanos, somos carnes. E nós, às vezes, nos decepcionamos tanto com pessoas, que você diz, Jesus, né? Por que isso? Só que quando a gente entende que isso aqui vai passar, e que a palavra diz que nós somos forasteiros, nós somos peregrinos, e que isso vai passar. Se Jesus não voltar, querido, uma certeza eu tenho, você vai morrer. Se Jesus não voltar, eu vou morrer. Ou eu vou ser arrebatada, de 1 ou 2. Ou eu vou ficar. Então, às vezes a gente se decepciona tanto com pessoas. Eu passei uma semana bem triste em alguns aspectos. Quem está mais próximo sabe o que eu passei. E eu fiquei assim, muito decepcionada. Só que o Senhor falou, o que é o meu coração? De quem você é dependente? De quem você é dependente? Você depende de quem para viver? Você depende de quem para se alimentar, para se vestir, para andar, para respirar? As minhas convicções têm que estar em Cristo. Em Cristo. Porque Cristo não nos decepciona. E hoje a gente vê nas igrejas tantas pessoas decepcionadas, por quê? Porque elas estão olhando para o homem. Queridos, se vocês olharem para mim, vocês vão ver fraqueza, falha. Mas se vocês olharem para o Deus que eu sirvo, que eu tento me aperfeiçoar a cada dia, vocês vão ver quão grande é o amor dele, a plenitude dele e a perfeição dele. Então nós temos que entender, nós temos que separar pessoas de obra, pessoas de Deus. Porque senão, daqui a pouco a gente está se decepcionando com Deus, quando na realidade nós não temos que se decepcionar com Deus. Ele é fiel. Eu não sei o que tu está passando, o que tu passou, o que tu vai passar. Mas eu sei que o noivo vai voltar. E eu quero que tu esteja preparado. E uma coisa eu te digo, naquele dia você não vai poder dizer, você não foi avisado. Que Deus vai mostrar lá na telinha dele, lembra aquele dia lá na MAI? A minha filha estava falando da minha vida. Onde estava o teu ouvido, onde estava o teu coração, onde estava a tua mente. Sabe, querido, não vai ter desculpa para a gente. Eu ouço desde pequenininha que Jesus vai voltar. Desde pequenininha. Estou aguardando.
sabe? Muitas vezes errei, muitas vezes acertei, só que a gente entende o quê? Que todos os dias nós temos que aprimorar a nossa vida na presença de Deus, para que quando Ele volte, Ele não nos pegue despreparado. E as prudentes, elas produziam o quê? O fruto do Espírito, que está lá em Gálatas também, que eu gostaria de ler, 5:22, que são lindos e maravilhosos. Todo mundo acha maravilhoso esses frutos, mas poucos querem praticar. É mais fácil praticar o da carne do que o do Espírito. Mas, queridos, vamos tentar que a gente consegue. Gálatas 5:22. Mas o fruto do Espírito é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. Contra essas coisas não há lei. E os que são de Cristo crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscências. Se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Amém? Se você diz que anda no Espírito, querido, você tem que viver. Através do quê? Das tuas atitudes. É através das atitudes. Uma coisa eu sempre digo, não adianta falar, me prova. Por atitudes. Eu sempre fui muito assim. Não adianta dizer ama, 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 mas prova totalmente ao contrário, nas atitudes. Então, querido, vamos aprender a falar menos para Deus, tipo, ai, Senhor, eu preciso disso. Ai, Senhor, me perdoa. Eu sei que tem pessoas que pedem perdão para Deus todo dia pelo mesmo pecado. O que é isso? Vamos despertar, noiva. Vamos despertar, igreja. Com o Senhor não se brinca, sabe? Não adianta viver nesse mundo de ilusão que eu posso pecar, e Ele vai perdoar, Ele vai perdoar, Ele vai perdoar. Mas vai vir um julgamento dEle. E aí? Então nós temos que despertar enquanto é tempo. Amém? Eu gostaria de ler também em Romanos 8:36. Eu não quero falar muito de mim, mas quero usar muito a palavra, sabe, queridos? Para ninguém dizer, mas a pastora Fábio só falou. Estou falando a palavra. E contra a palavra não tem argumento. Amém? Romanos 8, do 36 a 39. Que diz assim, como está escrito, por amor de ti somos entregues à morte todo dia. Fomos reputados como ovelhas para o matadouro. Mas em todas essas coisas somos mais que vencedores, por amor daquele que nos amou. Porque estou certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem a potestade, nem o presente e nem o porvir, nem a altura e nem profundidade, nem alguma outra criatura nos poderá separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Amém? Você crê nessa palavra, querido? Que nada pode te separar da presença do Senhor? Você crê? Porque eu creio. E não é impossível, é possível. Quando realmente há uma entrega real e verdadeira a Cristo. E Paulo diz aqui, que por amor a Ele, por amor a Cristo, nós somos entregues todos os dias. Não é uma vez no ano, não é uma vez na semana. É todos os dias, como ovelhas, mudas ao matadouro. Só que muitas vezes nós queremos ser cabrito, né? Nós vamos berrando para o matadouro. Vamos berrando, meu Deus do céu, Senhor. Então, queridos, eu entendo que nós somos entregues à morte do quê? A morte da nossa carne. A morte dos nossos desejos. A morte das nossas convicções. A morte do nosso julgamento, da nossa visão, daquilo que a gente entende. Porque, na realidade, a gente não entende nada se não for Cristo na nossa vida. Amém? Então, querido, deixa o teu morrer mesmo, todos os dias. Deixa o teu intelecto morrer todos os dias. Deixa a tua vontade morrer todos os dias. Para que a vontade do Senhor reviva na tua vida todos os dias. O Senhor, Ele quer dominar os teus desejos, os teus anseios, as tuas emoções.
para que tu não peque. Esse é o desejo do Senhor. Pecar é normal, mas às vezes a gente peca todos os dias coisas que a gente sabe que não pode fazer. Chamar palavrão. Pode chamar palavrão? Não. Mas a gente chama. E a palavra diz o quê? Não saia da tua boca nenhuma palavra torpe, que não seja para edificação. Então, se sair alguma coisa da minha boca, tem que ser para edificar. Amém? Então, queridos, rumo à vinda de Cristo. Ele está voltando. E tem voltado para muitas pessoas que morreram ou que estão morrendo nesse momento. E nós estamos tendo o privilégio de estar na casa do Senhor, na presença do Senhor, ouvindo que Ele vai voltar. E realmente, aquele que tem essa esperança e essa convicção no coração se alegra. Porque eu creio que o meu Senhor vai vir e eu quero morar com Ele. E eu sei, queridos, que toda lágrima que eu já derramei, que você já derramou, e que nós ainda vamos derramar, Ele vai enxugar naquele dia. A palavra dele diz, eu vou enxugar toda a tua lágrima. Queridos, é Ele quem colhe. Ele conhece o nosso sofrimento. Ele sabe que nós somos pó, que a nossa estrutura é fraca. Ele sabe até onde a gente pode suportar. Muitas vezes a gente diz, não dá mais, Senhor, eu cansei. Deu, chega, não, desse jeito eu não quero. Querido, não tem que ser do nosso jeito, não. Tem que ser do jeito do Senhor. Ele sabe até aonde nós podemos ir. E pode ter certeza, Ele não vai deixar você dar mais nenhum passo se Ele saber que você não aguenta. Ele é o Pai. Ele não vai deixar. Mas Ele vai permitir a gente trazer as cargas, as lutas, as tentações, as tribulações. Mas se nós estivermos realmente como as noivas prudentes, nós vamos vencer. Porque nós vamos praticar o quê? Os frutos do Espírito e não os da carne. A carne tem que ser morta todos os dias. Como nós nos alimentamos todos os dias, tomamos banhos todos os dias, assim eu espero, né? Nós também temos que matar a nossa carne todos os dias. Porque eu fico imaginando, se o Senhor voltasse agora, quantos de nós iríamos? E é tão engraçado que você pode dar um monte de justificativa, como eu também posso, mas não vai mais adiantar. Porque agora Ele é misericórdia, mas naquele dia Ele vai ser juiz. E juiz dá sentença, juiz não pergunta. Ele simplesmente diz sim ou não. Querido e querida, que possamos estar prontos para o sim do Senhor. Vem, amada minha, vem, noiva minha. Em nome de Jesus, vamos realmente nos posicionar, nos alinhar como igreja. É um privilégio tão grande ser igreja e às vezes nós não nos damos conta. Não damos valor. Damos mais valor para as coisas desse mundo, que são perecíveis, que vão ficar. Vamos dar valor para o que realmente importa, que são vidas e, acima de tudo, a presença do Senhor. Se Ele nos escolheu, se Ele nos chamou, não é para que a gente ande que nem o mundo, mas que a gente ande em inteireza de coração na presença dEle, tomando realmente a nossa cruz e seguindo Ele, e negando a nossa carne, e vivendo o fruto do Espírito Santo. E para finalizar, Apocalipse. Apocalipse 2, versículo 3. Amém? Eu sei as tuas obras, o teu trabalho, a tua paciência, e que não podes sofrer aos maus, e puseste à prova aqueles que diziam ser apóstolos, e não são, e tu o achaste mentirosos. E sofreste, e tens paciência, e trabalhaste pelo meu nome, e não te cansaste. Tenho, porém,
contra ti, que deixaste o teu primeiro amor. Lembra-te, pois, de onde caíste, arrepende-te e pratica as primeiras obras, quando não brevemente te virei e tirarei do seu lugar o teu castiçal, se não te arrependeres. Amém? Aqui o apóstolo João escreveu na ilha de Patmos, preso, as 7 igrejas, e aqui ele escreveu a igreja de Éfeso. O Senhor, usando ele escreveu: eu sei as tuas obras, igreja de Éfeso. Eu sei o teu trabalho, igreja de Éfeso. Eu sei da tua paciência. Eu sei que tu não pode sofrer os maus. Eu sei que tu põe à prova aquele que diz que é, mas não é. Mas e aí? Tu te cansou? Deixaste o teu primeiro amor? E o que me chama muita atenção em Apocalipse, sobre as 7 igrejas, é que é tão real para os dias de hoje, né? Foi escrito há tantos anos atrás, mas é tão real para os dias de hoje, para a noiva de hoje. O que me preocupa é o quê? Onde está o nosso primeiro amor à obra de Deus? Hoje nós perdemos muito tempo questionando, reclamando, julgando, dizendo que assim não, assim assado, assim cozido. Cadê o nosso primeiro amor? Aquele amor que não via impedimento para fazer nada para o Senhor. Aquele amor que não olhava a situação. Ah, mas se chover canivete nós não podemos fazer. Podemos sim. Sabe, queridos, hoje a gente está muito preso a essa questão. Queridos, a igreja não é uma empresa onde a gente domina pessoas e diz: tu vai fazer isso, tu vai fazer aquilo, tu vai fazer aquele outro. Nós somos a noiva. E a noiva tem que parar de questionar. A noiva tem que parar de reclamar. Porque senão o Senhor vai voltar e a noiva vai ficar. E quando eu digo noiva, eu não digo uma instituição igreja. Eu digo pessoa. Cada um que está aqui, inclusive eu. Nós temos que parar de reclamar e começar a arregaçar as mangas, a tirar o saltinho do pé e a maquiagenzinha do rosto e dizer: eis-me aqui, Senhor. Que nada possa impedir a tua vontade sobre a minha vida. Sabe, querido, nós estamos muito presos às coisas do mundo, coisas fúteis, que nos prendem realmente de caminhar naquilo que o Senhor quer. Vale a pena continuar assim? Até quando Jesus vai voltar? Qual vai ser a nossa justificativa perante Ele? Não vai ter. Você não vai poder botar a culpa na tua esposa. Você não vai poder botar a culpa no teu pai. Você não vai poder botar a culpa na sua mãe. Você não vai poder botar a culpa no teu esposo. Não vai existir desculpas naquele dia. Hoje é muito fácil a gente pôr desculpa. Em homens, em mulheres, em pessoas, em situações. Mas para quê? Vamos despertar. Enquanto é tempo. Vamos parar. Vamos realmente nos posicionar e dizer: Senhor, o que Tu quer para a minha vida? Que não viva mais eu, mas Cristo viva em mim. Amém, igreja? Vamos nos despertar. Vamos parar de reclamar. E vamos andar para o alvo. Não vamos perder o foco do alvo. O alvo é Cristo. É Cristo. É Cristo. Não sou eu. Não é o pastor Fred. Não é o pastor Paulo. Não é a pastora Dai. Não é a pastora Rosane. Não é o pastor Pablo. Não são as pessoas que estão aqui. Mas é Cristo. Dá para entender que é Cristo? Então dá para se mover em relação a isso. Se mover em Cristo. Vamos acordar. Eu me preocupo muito com o que nós estamos vivendo nos dias de hoje. Até quando a gente vai alimentar isso? Como líderes, como servos, como filhos. Até quando a gente vai alimentar isso? Vamos parar. E vamos realmente dar as mãos. E realmente
num só pensamento, numa só direção, andarmos para o alvo que é Cristo. Porque enquanto um quer falar uma coisa, um quer falar outra, um quer andar para cá, um quer andar para lá, queridos, nós não vamos a lugar nenhum. E se a igreja não for, quem que vai? As pessoas vão ter que vir aqui pedir ajuda? Ou nós vamos ter que ir lá levar? Como é que nós vamos dar ajuda se nós estamos precisando? É contraditório. É tempo de realmente a igreja se mover naquilo que o Senhor tem para ela. Individualmente falando. Quando, querido, tu entender a tua posição dentro dessa casa, de fato e de verdade, você vai ver que as coisas vão fluir. Mas tu tem que entender qual que é o teu papel, qual que é o teu objetivo dentro deste lugar. Porque se o Senhor te trouxe para cá, foi para alguma coisa. E enquanto tu não entende, todos sofrem. Enquanto eu não entendo, todos sofrem. Mas vamos realmente nos posicionar como noiva, para quando o nosso Senhor vir, nós não ouvirmos. Em verdade respondo, não vos conheço. Vigiai, pois, porque não sabeis o dia e nem a hora que o Filho do Homem há de vir. E a fé sem obra é morta. E só ter fé e não ter obra também não adianta. Então, queridos, que nós possamos carregar na nossa vida o temor do Senhor, a presença do Espírito Santo e honrar cada segundo, cada minuto, o sacrifício de Jesus naquela cruz, pelas nossas vidas. O que nós temos feito com o sacrifício dele, como filhos. O que você tem feito com aquele sacrifício lá naquela cruz? Onde Jesus saiu da sua glória, da sua majestade para morrer por mim e por ti. Para hoje nós estarmos aqui. Vamos nos posicionar. Em nome de Jesus, queridos. E que o nosso verdadeiro amor, aquele primeiro, sabe aquele primeiro? Que quando você falou, Jesus, eis-me aqui, tu não via tempo, hora, situação, e tu fazia. Tu vinha para a vigília, hoje tu não vem mais. Quando se falava em oração, tu era o primeiro a levantar a mão. Quando se falava em ajudar, tu era o primeiro a dizer, eis-me aqui. Cadê você? Volta. Volta enquanto é tempo. Volta para a presença do Pai. Volta para os braços do Pai. Ele está de braços abertos, te esperando. Não perca mais tempo se lamentando, reclamando, dizendo que é vítima. Querida, aqui ninguém é vítima. Vítima foi o Senhor naquela cruz que morreu por mim e por ti. Amém? Vítima foi Ele. Para quê? Para que hoje muitos de nós ficamos reclamando, se lamentando e dizendo, Senhor, eu não vou fazer. Eu não faço por causa de fulano, por causa de ciclano. Tadinho de nós. Que esse pensamento não rumine mais as nossas mentes. Em nome de Jesus. Mas que os pensamentos do Senhor, que são mais altos, e os caminhos dele, que são mais altos, hoje possam inundar a nossa vida. E realmente que a gente ande nesse propósito, igreja. Uma noiva feliz. Porque noiva é feliz. Qual que é a noiva que vai para o altar chorando? Se você conhece alguma, eu não conheço. Qual é a noiva que não vai feliz? Nós temos que transmitir a alegria do Senhor. Hoje eu coloquei, a alegria do Senhor é a minha força. E se não for assim, eu não dou um passo. Eu dependo dela para viver. Eu dependo da presença do Senhor para viver, para levantar todos os dias. E que possamos realmente ser uma noiva de inteireza de coração. Uma noiva de entrega total ao noivo. Sem medo. Sem resistência. Amém? Pastor Paulo, pode ministrar o louvor? E querido, vamos nos colocar de pé. Eu nem sei a hora. Já
chamar o pastor Fred. E você, noiva, querida e amada, que ouviu a voz do teu noivo nessa noite, venha para frente. Se posicione na presença do Senhor, sabe? Mostre para o Senhor que realmente você quer se posicionar. E que seja um novo tempo. Que seja realmente uma noiva limpa, pura, de obras perfeitas, de um coração puro na presença do Senhor. Querido, não deixe nada, nada, nada parar você no reino de Deus. Que ninguém venha parar o que Deus tenha na tua vida. E uma coisa que sempre meu marido fala, o único que pode parar é você. Então, se você está parado, querido, é porque você quer. Então, se você sentiu, precisa de uma oração, nós vamos estar aqui orando pela tua vida.